Mulherada, boa noite, mulher de Deus. Você que tem estado conosco aqui nas nossas lives. Hoje vamos começar uma nova série, que é Mulheres que Florescem Entre os Espinhos. Você que está chegando agora, seja muito bem-vinda. Encaminha aí um aviãozinho, convite para aquela sua amiga, que você sabe que precisa ser fortalecida nessa noite. Quero desde já dizer que você é um projeto que nasceu no coração de Deus e que todos os sonhos do Senhor, no devido tempo, irão se realizar na sua vida. Essa temática é uma temática muito forte, muito potente que Deus colocou no meu coração nesses últimos dias, né? Como florescer em meio aos espinhos. Como florescer diante das situações adversas, diante de tantas lutas, diante de tantas dores. Tem algumas pessoas chegando agora. Isabel, boa noite. Jordana, boa noite, professora Fátima. Boa noite, Jordana. Thalita também está aqui conosco. Bem-vindas, mulheres amadas, maravilhosas, cheias de luz, chamadas por Deus para fazer a diferença nessa terra. Você nasceu para florescer, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, mesmo em meio às adversidades. A Thalita está perguntando, não era 6h30? Eu alterei o horário, porque tinha algumas pessoas que iriam para uma outra live a seguir. Então, acabei colocando às 6 horas do horário do Brasil, 10 horas do horário de Portugal. Vamos testar hoje, vamos ver se esse horário funciona. Se não funcionar, amanhã eu mudo. Se vocês acharem que é melhor meia horinha mais tarde, se ficar melhor para vocês, eu altero aqui, tá? Afinal, eu quero que vocês coloquem aqui qual é o melhor horário. Ok. Então, hoje nós vamos falar sobre Agar. Agar, a mulher invisível. Lá em Gênesis, no capítulo 16, nós vamos ver a história de Sara, que era a mulher de Abraão, e de Agar, que era a escrava de Sara. O que acontece aqui nessa história? Agar, ela foi colocada, digamos que de última hora, dentro de uma história que não a pertencia. Havia uma promessa de Deus para Abraão e para Sara, que eles teriam uma descendência grandiosa, que eles teriam um filho, mas eles já estavam em idade avançada. Então Sara quis acelerar o processo de Deus na vida dela. Sara, que por um momento de precipitação, acabou trazendo a escrava dela para o meio do casamento, do seu próprio casamento. E acabou que Agar, ela teve um filho, que foi Ismael. E por um momento, a Sara, ela fica indignada com Agar, então ela dispensa Agar e manda ela para o deserto, manda ela embora, né? E Agar, ela passa por um momento de muita dificuldade no deserto, porque a Bíblia diz que ela ali, né, já estava no momento em que não havia mais água para ela beber, né? E ela sabia que ela iria morrer no meio daquele deserto. E é um momento em que ela começa a clamar por Deus. E é interessante porque, assim, ela vai fugir para o deserto, ela vai ser rejeitada, e ela é rejeitada e ela é abandonada pela sua dona, pela Sara. Mas é no deserto, é nessa situação adversa que ela tem um encontro com Deus. E é a primeira pessoa do Antigo Testamento que nós vemos nomear a Deus. Ela chama de Deus de El Roi, que é o Deus que me vê. Quantas vezes, no meio das circunstâncias difíceis, nós não conseguimos ver o amor de Deus, nós não conseguimos enxergar a presença de Deus, né? Nós vamos sendo arrastadas pelas circunstâncias. E o deserto, ele tem uma simbologia incrível nas nossas vidas, porque o deserto, ele na realidade, ele não vem para nos matar. O deserto, ele vem para as nossas vidas para nos edificar. Só que na verdade, eu e você é que vamos determinar quanto tempo nós ficaremos nesse deserto. Se é 1 mês, se é 2 meses, se é 1 ano, se é 3 anos, se é 10 anos. Então, Fátima, o que eu preciso fazer para eu sair mais rápido desse deserto?
Eu preciso aprender. Eu preciso colher os ensinamentos que esse deserto tem para mim. Eu preciso desfrutar da presença de Deus ao máximo nesse deserto para que eu possa viver intensamente coisas novas. Eu não sei se vocês, quando eram adolescentes, se vocês brincavam de videogame e tinha um joguinho que era do Mario Bros. E existiam algumas fases do Super Mario que você ficava ali apanhando, até tentar descobrir qual era a melhor estratégia para você pular de fase, para você acelerar a sua fase. E às vezes na vida nós estamos apanhando com algumas circunstâncias e não conseguimos pular, né, mudar de fase, né? Porque pular de fase muitas vezes nós até vamos, né? Tentamos driblar a vida de uma forma ou de outra, mas quando nós não aprendemos tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar, nós vamos regressar de novo para aquele mesmo momento, né? Então, a melhor forma que eu e você temos para crescer no deserto é aprender tudo aquilo que o deserto tem para nos ensinar. E deixa eu te falar uma coisa, não fuja dos seus processos, não fuja dos desertos na sua vida. O deserto, aquele momento de rejeição, de abandono que Agar sofreu, foi importante para a vida dela. Então, o que eu estou vivendo nesse momento que pode trazer edificação para a minha vida? Qual é a situação que bateu na minha porta que eu preciso vencer, que eu preciso romper? Qual é o aprendizado que eu preciso extrair? E quanto mais rápido nós aprendermos, mais rápidos nós vamos ser alicerçados em Deus. É interessante porque nesse momento, Agar, ela se sentiu uma mulher invisível. Quantas vezes você já se sentiu invisível? Quantas vezes você já se sentiu sozinha? Com sede, né? Suas necessidades bateram ali na sua porta, assim como nós vemos na vida de Agar, ali naquele deserto, aquela escrava, sentindo sede, pensando, meu Deus do céu, eu estou grávida de um menino, eu vou morrer aqui nesse deserto. Acabou para mim, não tem mais saída, simplesmente não tem mais saída para mim. Mas eu quero te dizer que existe sim uma saída para a sua vida. Deus tem um propósito para realizar em nós e através de nós. E os ensinamentos e os aprendizados que nós estamos tirando de cada uma dessas situações difíceis, desses momentos de turbulência, vão nos levar a um crescimento extraordinário. E quando você olhar para trás, você vai ver o quanto você cresceu, o quanto você foi transformada na sua identidade. Talvez tudo aquilo que você está vivendo nesse momento, uma situação de abandono, em que você sente que você não tem voz, que você está sendo descartável, é um momento de edificação. Eu sei que a solidão, o medo, a incerteza vai fazer com que a gente tenha, vontade de pular essa fase, vontade de desistir de novo, mas não desista. Não desista. Começa a enxergar situações difíceis de uma outra forma. Eu e você, enraizadas em Deus, nós vamos conseguir florescer, independente das circunstâncias, independente dos espinhos que tentarem sufocar a nossa voz, que tentar nos impedir de avançar. Eu quero te dizer que você é vista e cuidada por Deus. Deus, ele te vê. Deus, ele te chama pelo nome. Ele chama você pelo nome. Ele te conhece. Sabia disso? Olha, meu amigo Tiago tá aqui. Fátima, que bom te ver. Olha, meu amigão, saudade de você, viu? Deus abençoe sua vida. Então, você foi chamado por Deus. Você não é qualquer um. Deus tem uma promessa para o seu futuro. E o deserto, ele pode estar vindo na sua vida para dar uma nova direção, para que você possa dar passos mais largos. Porque existe um plano de valor na sua vida, existe algo que foi instituído, que foi estabelecido desde antes do seu nascimento.
floresça, floresça. Mas antes disso, esteja atento à voz de Deus. Deus, o que é importante para eu viver nesse momento? Qual é o aprendizado? O que o Senhor deseja transformar na minha identidade? Porque Agar, no momento em que ela reconheceu que Deus estava vendo, né? Deus era um Deus que estava olhando com os olhos firmes nela, fixos nela. Ali ela reconheceu que Deus é um Deus que cuida, que Deus é um Deus que ama, que o nosso Deus é um Deus que ampara, é um Deus que não desiste de nós, é um Deus que nos segura, que nos ergue, é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos faz ser pessoas diferentes. Porque se nós queremos ser edificadas, nós precisamos romper nos nossos processos. Não vamos tentar acelerar, não vamos tentar, deixar para trás aquilo que Deus quer transformar nas nossas vidas. Porque lá na frente nós vamos pagar um preço por isso. Então é melhor eu aprender agora. Senhor, abra os meus ouvidos, abra os meus olhos. Se o Senhor é o Deus que me vê, então que eu possa me enxergar através desses seus olhos. E que eu possa ter um encontro transformador e genuíno, assim como Agar teve um encontro transformador e genuíno, e ela pode reconhecer que Deus estava com ela no meio da adversidade. Não é fácil nós reconhecermos a presença de Deus no meio da nossa adversidade. Só que a história de Agar, ela vem para nos dar ensinamentos preciosos. Você não é invisível. É interessante porque uma das coisas que acontece quando nós não nos sentimos amadas, quando nós não nos sentimos acolhidos, é a invisibilidade. Parece que ninguém está nos vendo, parece que ninguém tem dimensão da dor que nós estamos vivendo. Só que Deus, ele nos convida nessa noite a retirar esse manto de invisibilidade, a retirar essa capa de invisibilidade que muitas vezes nós mesmas nos enfiamos. Tira essa capa e começa a se ver de uma forma diferente. Começa a se ver como uma pessoa cheia de Deus, como uma pessoa que tem um futuro brilhante pela frente. Como alguém que está sendo transformada dia a dia por Deus. Mesmo que você fala, Fátima, mas eu sinto que eu tenho caído muitas vezes nas mesmas dificuldades. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós caímos nas mesmas dificuldades, nos mesmos erros, porque nós não estamos abertos a aprender. Nós precisamos estar com o nosso coração dispostos a aprender, a renunciar ao orgulho, a renunciar à dureza de coração. Quanto mais quebrantada, quanto mais fácil de ser trabalhada eu sou, mais rapidamente eu serei transformada. O significado da palavra humildade está relacionada com úmido. O que é uma coisa úmida? Pensa numa terra úmida. Quando você pega um punhado de terra úmida, é muito fácil de você o quê? De você moldar. Tanto que se você pegar o barro, antes de você trabalhá-lo, você precisa colocar água nele. E assim também é com as nossas vidas. Quando nós somos úmidos, quando nós somos humildes, quando nós estamos colocados diante de Deus, dispostos a ser moldados, a sermos transformados, é impossível nós não passarmos por um processo de restauração e nós sermos transformados em pessoas totalmente diferentes do que nós éramos. Porque eu acredito que isso é muito lindo nas nossas vidas. Esse é o processo genuíno de transformação que Deus deseja realizar na minha vida e na sua vida. Tem um conceito na terapia sistêmica que eu acho incrível, que é o conceito da antifragilidade. E a antifragilidade, ela fala sobre isso. Que com uma pessoa que é antifrágil, é alguém que passa por um processo de transformação e ela se torna irreconhecível. Porque quando alguém é resiliente, de acordo com a terapia sistêmica, o resiliente, ele passa por situações difíceis, ele continua firme, ele continua de pé. Assim como a palmeira, que
leva o vento e ela vai e volta e não quebra. Só que o antifrágil ele é diferente, ele é como esse copo aqui. Ele cai no chão, ele se espatifa todo, ele quebra todo, mas aí essa pessoa que foi quebrada, ela se reergue como uma nova pessoa, cheia de vida, cheia de luz, cheia da presença do Espírito Santo de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão falar: meu Deus, o que aconteceu na vida dessa mulher? Que transformação radical foi essa? Essa pessoa está irreconhecível. Ela foi capaz de utilizar tudo que estava vindo contra ela em seu próprio favor. Ela teve maturidade, ela buscou sabedoria divina. E os encontros que ela teve no deserto não a mataram, mas ao contrário, assim como Agar teve um encontro com Deus lá no deserto e foi levantada. Essa mulher também que passou por esse deserto foi reerguida por Deus. E tudo que estava sendo feito para anular o propósito de Deus na vida dela, foi confirmar: meu Deus, que pessoa viva, que pessoa da presença de Deus, que pessoa sábia. Seja bem-vinda, Dicilene. Tem umas pessoas chegando aqui agora. Você que chegou agora, seja muito bem-vinda. Nós estamos falando sobre a história de Agar, que está lá no livro de Gênesis, né? Agar, ela passou por 2 momentos bem fortes de rejeição. Depois eu quero te convidar a ler em casa o capítulo 16, que é o primeiro momento em que ela vai ali para o deserto, porque ela é expulsa da casa de Abraão e Sara por Sara. Né? E mais adiante também você vê ela passando por um outro momento de expulsão, um momento onde a descendência dela é quase anulada, né? Mas aí Deus confirma a descendência através de Ismael, dizendo que, olha, Ismael não seria como Isaac, mas Ismael também era filho de Abraão, e por ser filho de Abraão, ele carregaria também uma promessa. Então, assim, você é portadora da presença de Deus, você é portadora das promessas de Deus. Não importa quais as situações de rejeição e de abandono você já viveu. Sabia que a situação difícil que você está passando hoje, ela não te define? A situação de abandono, de rejeição, não te define. Você é muito maior do que isso. Quando a rejeição ela bate nas nossas vidas, a tendência é nós anularmos o nosso valor. É nós não acharmos que somos merecedoras do amor de Deus, da presença de Deus, é achar que os olhos dele não estão voltados para as nossas vidas, quando na verdade é o contrário. Né? Deus está conosco o tempo todo, ele me vê, ele me enxerga, ele me ama. Só que a nossa identidade precisa estar segura em Deus. Nós somos chamadas pelo nosso nome. Anote isso aí. Eu e você, nós somos chamadas pelo nosso nome e não pela nossa dor. E os planos de Deus, eles jamais serão cancelados na nossa vida por causa de qualquer situação difícil que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos, assim como Agar, parar no nosso deserto, entender quais são as chaves preciosas que Deus deseja nos entregar. E a partir disso, e a partir dessa disponibilidade de coração, a partir desse desejo de ter um encontro real e verdadeiro com Deus, nós vamos viver plenamente o chamado de Deus aqui nessa terra. Não mais temendo, não mais rejeitando os nossos processos, mas acolhendo com sinceridade, acolhendo com verdade, acolhendo: Senhor, eu aceito viver aquilo que o Senhor está me chamando para viver. Eu não sou uma mulher esquecida. Muito pelo contrário. Se o Senhor está permitindo que eu viva tudo isso aqui que eu estou passando agora, é porque o Senhor tem algo maior para realizar na minha vida e através da minha vida. Mas se eu não estou vendo, abra os meus olhos para que eu possa ver. E tudo vai depender de mim e de você. Então, não peça a Deus
para as circunstâncias mudarem sem você ter aprendido o que você tem que aprender. E aí eu quero te dizer uma coisa muito importante. Deus, ele me ensina, Deus, ele te ensina com amor. É com amor. Nós estamos aprendendo o tempo inteiro com Deus, com amor. O moldar de Deus, o trabalhar de Deus é com amor. Como eu falava, né? Esse barro ele que está sendo moldado, que está sendo transformado, que está sendo retirado, todos os pauzinhos, sabe quando você pega um barro genuíno da terra, do chão, que ele está cheio de pedra, que ele está cheio de pauzinhos, né? De coisas, de sujeira. Ele precisa ser, né, limpo antes de ser transformado nesse barro genuíno e assim passar por um processo do moldar. Comigo e com você também é a mesma coisa. Os nossos espinhos, eles vão sendo arrancados. Os nossos espinhos, eles vão sendo removidos por Deus. Porque os espinhos, que são as situações difíceis, que são as nossas dores, eles tendem a nos sufocar, eles tendem a matar a nossa identidade, eles querem nos arrancar, nos roubar de nós mesmos, nós mesmas. E aí é um convite que nós temos, feito por Deus, pelo próprio Deus, de não aceitar, de falar, Deus, eu quero ser limpa, eu quero ser transformada, eu quero, Pai, e eu me submeto a viver o teu novo. Porque às vezes nós queremos, eu quero viver o novo de Deus. Só que o novo de Deus, ele vem com desafios. O novo de Deus, ele não é o novo que, agora eu vou viver para sempre, sem passar por problemas, sem passar por dificuldades. Muito pelo contrário. O novo, ele vem, é um pacote de coisas, né? Tanto as coisas boas, quanto as situações difíceis, que é justamente para trabalhar na nossa identidade, para que nós possamos nos descobrir. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Utilize as situações difíceis, as adversidades, como trampolins para o seu crescimento. As adversidades, elas são trampolins para o nosso crescimento. Mas aí vai depender de cada um de nós. Ter um coração de discípulo, ter um coração ensinável, ter um coração moldável. Não queira ser a mesma pessoa a vida inteira. Não, Senhor, eu quero ser o que o Senhor me chamou para ser. Eu quero ser essa mulher determinada. Eu quero ser essa mulher posicionada. Eu quero ser essa mulher que ouve a tua voz. Eu quero ser essa mulher que vive inteiramente aquilo que o Senhor está me chamando para viver. H, ela passou por esse momento que foi um lapidar de Deus na vida dela. Ela precisou viver esse momento de deserto. Ela precisou viver esse momento de aparente abandono, aparente rejeição. Tem um livro, que é esse livro aqui, ó, que é, não sei se vocês conhecem, Beleza em Vez de Cinzas, que é um livro da Joyce Meyer. E tem um outro livro dela também que fala especificamente de rejeição, que é Raízes da Rejeição. A Joyce Meyer, ela vem trabalhando, né, através de conceitos bíblicos sobre exatamente nós buscarmos florescer em Deus, nós tirarmos os aprendizados das situações adversas. Eu quero te convidar a ler esse livro, Beleza em Vez de Cinza, recebendo cura emocional. Ser curada nas nossas emoções, muitas vezes é um desafio, né? Primeiro eu preciso ter um entendimento do que eu preciso ser curada. O que precisa ser arrancado na nossa vida. Porque nós não somos cutucadas por acaso. Sabia disso? Que eu e você não somos cutucadas por acaso? Geralmente, se nós estamos sentindo sensibilidade em alguma área da nossa vida, é porque essa área ainda não está totalmente restaurada. Então nós precisamos olhar com mais cuidado e com mais amor para essa área da nossa vida. Para que nós possamos fortalecer a nossa identidade, fortalecer e nos alicerçar em que nós somos chamados pelo Senhor para ser.
Algumas pessoas estão colocando aqui, conheço, mas nunca li. Então, quero convidar vocês a lerem esse livro, é muito bom. É incrível. Eu passei por alguns processos e a leitura desses livros da Joyce me trouxeram muita clareza. Que às vezes o que falta na nossa vida é clareza. Às vezes você fala assim, Fátima, eu não entendo porque eu estou vivendo esse momento, porque eu estou passando essa fase. Talvez esteja faltando clareza. Então, que Deus possa abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar, né? Sabe quando você pega uma lupa e que você olha e você começa a ver as coisas de um tamanho que antes você não conseguia ver, né? Você começa a ver, de repente você tem dificuldade de ler, ou até os óculos, né? Quem tem dificuldade de leitura, você coloca o óculos e você começa, opa, agora eu tô conseguindo enxergar melhor, né? Antes estava tudo embaçado, antes eu não tinha clareza. Então a clareza, ela vai te tirar desse lugar de estagnação e ela vai te levar para esse lugar de crescimento. Para que nós não sejamos mais a mesma pessoa. Nós estamos em processo de construção. Mas cabe a mim e cabe a você aceitar esse processo, viver esse processo, entender esse processo. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós lermos a Bíblia, quanto mais nós conhecermos verdadeiramente a nossa identidade em Deus, mais nós iremos florescer, mais nós iremos dar frutos, mais nós iremos permanecer. Tem um versículo bíblico que fala, né, que Deus, ele esquadrinha os nossos corações. Eu não sei se vocês já viram aquela marca de arquiteto. Então, o arquiteto, ele, quando ele vai fazer um projeto, ele esquadrinha, né, coloca aquelas margens, aqueles quadradinhos. Então, esquadrinhar é como se Deus estivesse pegando uma lupa e ele vai ali olhando no pormenor a nossa vida. Ele está esquadrinhando o nosso coração. E aí, ao esquadrinhar o nosso coração, ele vai nos mostrar coisas que nós mesmas desconhecemos. Então, quando o deserto bate a minha porta e a sua porta, quando esse esquadrinhamento vem, é para nos mostrar com amor, com verdade, o que precisa acontecer, né, o que precisa ser trabalhado para que nós venhamos crescer em Deus. Se você e eu desejamos crescer em Deus, nós precisamos nos abrir, ter o nosso coração ensinável para viver aquilo que Deus está nos convidando a viver. Então, abra os olhos, mulher. Abra os olhos e veja, assim como Agar viu. Assim como Agar saiu, né, daquele processo ali de cegueira espiritual. Então, se ela não estava vendo e ela passou a ver, né, que Deus estava vendo, olha que legal. Ela passou a ver que Deus estava vendo. Né? Então, os olhos dela foram abertos para cima. Ela teve uma visão celestial, uma visão do alto, visão de águia, né? A águia é que é assim, a águia ela tem uma visão estratégica. A águia vê o que as outras aves não veem. Então, o convite de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós possamos ver o que outras pessoas não veem. Extrair os tesouros que outras pessoas não estão extraindo. Verdades que estão contidas aqui na palavra de Deus. Verdades, tesouros que estão plantados dentro do seu coração e dentro do meu coração. Mas para que esse rio de Deus, essas fontes que estão muitas vezes entupidas, né? Nossos poços muitas vezes estão fechados, estão lacrados por traumas, por adversidades, coisas que nós não conseguimos vencer, pessoas que nós não conseguimos perdoar lá atrás. E aí nós ficamos paralisados na nossa caminhada. Um deserto, muitas vezes, que era para nós termos vencido em dias, se transformou em anos. Mas aí vai de uma decisão minha e tua. Quais são os passos que eu preciso dar para vencer o meu deserto? Quais são as atitudes que eu preciso tomar para vencer o meu deserto? O que Deus está gestando no meu coração e no seu coração no deserto?
A Agar, ela estava grávida ali no deserto. Ela estava gestando ali no deserto. Isso é muito simbólico, né? Porque no deserto nós também gestamos. A mulher, ela é tão frutífera, ela é tão, sabe, Deus nos criou com essa qualidade de frutificar. Não é por acaso que nós temos um útero. O útero, ele foi colocado em nós com um propósito. Sabia disso, mulher? Tem uma simbologia aí no útero. Nós fomos criadas por Deus para dar frutos aqui nessa terra. Frutos que vão permanecer. Então, o que precisa ser gestado? O que está sendo gestado na minha vida hoje que eu ainda não reconheço? É uma transformação genuína? É algum valor? Quais são os valores que Deus está resgatando na minha vida nesse momento? E é isso mesmo, Isabel. A nossa vida está toda arquitetada por Deus. Exatamente. Ele é o nosso construtor, né? Nosso Pai, nosso Criador. Aquele que nos transforma, aquele que nos molda. Ele deseja muito mais para você, muito mais. O que você está vivendo hoje nem é a sombra do que há de vir. Isso é só um início daquilo que Deus quer fazer na sua vida, através de você. Só que nós precisamos nos curar, nós precisamos buscar restauração nas nossas emoções. Nós precisamos desejar, primeiramente, ser restauradas por Deus. A Agar, ela poderia muito bem ter ficado ali se lamentando, dizendo: eu fui injustiçada, eu fui colocada no meio de uma história que eu não fui chamada, que eu não escolhi viver, aliás. Às vezes você passou por situações difíceis que você não escolheu. Você foi rejeitada, você foi desprezada, você foi ridicularizada, invisibilizada. Não sei se você já sentiu isso, invisível. Parece que você está nos lugares e parece que as pessoas não te veem. Você se sente desprezada. Só que precisa haver uma mudança primeiramente em nós. Se eu não me enxergar com amor, se eu não me enxergar da forma como Deus me vê, os outros não vão me enxergar. Sabia disso? A primeira pessoa que precisa ter a visão real de quem eu sou eu mesma. Porque Deus já tem. Deus já me enxerga da forma correta. Porque Ele que me criou. E você? Como você se enxerga? Você se enxerga assim como a Agar se enxergou no início, quando ela chegou ali naquele deserto, rejeitada, humilhada pela dona, né? Cercada por situações adversas, os espinhos, né? Os espinhos aqui, que é a temática da nossa série. É mais sobre essas situações que sufocam, né? Porque os espinhos, eles fazem o quê? Eles sufocam as árvores, eles sufocam as plantas. Então, que situações hoje na sua vida te sufoca? Que situação hoje cala a sua voz? Que situação hoje te impede de viver em novidade de vida? Identifique essa situação. Reconheça essa situação. E não espere pela mudança do outro. A mudança do outro, ela começa a partir das nossas próprias vidas. Sabia disso? A nossa mudança, ela tem um impacto tão grande na vida das pessoas ao nosso redor, nós não temos noção disso. Então, se nós desejamos causar impacto na vida das pessoas que nós amamos, nós precisamos nos submeter a essa transformação. Com certeza, Agar viveu uma transformação nesses desertos ali. Né? Tanto que ela passa pela primeira vez no deserto, quando ela estava grávida de Ismael. E ela volta, e Deus fala: olha, volta, se humilha para ela, para Sara, para sua dona, para que ela possa te receber de volta. Então, ela passou por um momento de humilhação. Então, esse processo de humilhação, na verdade, foi um reconhecimento dela mesma, para com ela mesma, de que ela precisava ser transformada. De que o orgulho precisava ser arrancado do coração dela. Porque, de repente, ele por estar gestando um filho, né, que era do dono dela,
Imagine, Sara usou o útero dela emprestado, né? Então, assim, olha, tô mais do que emprestado, né? Porque, na verdade, o filho acabava sendo da própria Agar. Então, assim, talvez aquilo tenha subido para a cabeça dela, como a Bíblia fala, né? Que ela começa ali, de alguma forma, a esnobar de Sara, né? Que era dona dela, que era a sua dona legítima, né? E muitas vezes nós passamos também por esses momentos porque nós precisamos aprender, né? Não como uma punição, porque Deus, ele não é um Deus punitivo. Na verdade, Deus, ele permite situações na nossa vida para que nós venhamos amadurecer. O que precisa amadurecer na minha vida e na sua vida? O que precisa ser quebrantado no nosso coração? Qual é a dureza do nosso coração que precisa ser moldada? Nós precisamos ser alinhadas no nosso falar? Precisamos ser alinhadas no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso agir? Como nós enxergamos a Deus? Nós enxergamos a Deus como um Deus de amor, como um Deus que nos acolhe, como um Deus que nos vê? Não, Deus, ele não me vê, não. Deus vê a minha vizinha, Deus vê a minha amiga. Oh, Deus te vê. Deus te vê, mulher. Deus te vê. Deus te vê, Ele deseja que você floresça, Ele deseja que você cresça, Ele deseja que você alcance novos patamares para que você seja referencial para outras mulheres. Sabia disso? Assim como eu peguei o livro aqui da Joyce, ó. Quantas Joyces precisam se levantar na nossa geração? Quantas mulheres precisam ser levantadas? E você carrega algo que a Joyce não carrega, sabia disso? Você é uma pessoa única. A mensagem que você tem para entregar, ela é única. Por mais que você fale, Fátima, mas eu sou um conjunto de coisas que eu já aprendi na nossa vida. Todas nós somos. Todas nós somos um conjunto de coisas que nós aprendemos no nosso dia a dia. Só que a forma como você aprendeu foi uma forma única. Porque foi Deus quem permitiu que todo esse ensino chegasse até você. Você se disponibilizou de coração. E por essa disponibilidade que você teve de coração, por essa humildade, por essa maleabilidade de ser moldada por Deus, foi que chaves poderosas foram entregues para você. E só para você. Às vezes você está guardando coisas que mais ninguém nessa terra tem. Sabia disso? Mas o que está calando a sua voz? Eu quero te perguntar hoje. O que cala a sua voz nesse momento? O que está te silenciando? Qual é esse espinho que te impede de romper, que está prendendo os teus pés? Fátima, eu não vou conseguir florescer. Não. Não vou conseguir florescer, porque eu estou vivendo muitas situações difíceis, muitas situações adversas. Floresça em meio às adversidades, floresça em meio aos espinhos. Porque quando uma árvore ela decide florescer, ela decide crescer, ela decide lançar raízes profundas, não tem espinho que segura o crescimento dela, sabia? Não tem espinho que vai te segurar. Não tem dor, não tem situação de fracasso que vai te derrotar. Se você e eu buscarmos cura, se você e eu buscarmos respostas em Deus, com certeza as coisas vão deslanchar. Às vezes também nós precisamos de pessoas caminhar, às vezes não, precisamos caminhar com as pessoas certas, né? Quem é a pessoa? Quais são as pessoas que eu preciso me cercar, que terão as respostas certas para mim, que terão chaves também para me entregar nas minhas mãos, que serão canais de bênção na minha vida? Quem são essas pessoas? Você consegue identificar? Nós só vamos conseguir identificar se nós estivermos com o nosso coração e a nossa mente, o nosso olhar fixos em Deus. Porque do mesmo jeito que pessoas são usadas para nos ferir, pessoas também são usadas como canal de Deus nas nossas vidas. Pessoas também curam. Sabia disso? O ferro afia o ferro.
que precisa ser afiado na sua vida hoje? O que precisa ser afinado na sua vida hoje? Ajustado, colocado no eixo, esquadrinhado, passado por essa lupa divina. Qual é essa situação? O que você está escondendo? Ou que você está resistindo? Porque muitas vezes nós estamos resistindo, né? Essa resistência é que nos impede de avançar. Quanto mais nós resistimos os processos, quanto mais nós endurecemos o coração, mais difícil fica romper. E olha, ame os processos de Deus. Ame os processos de Deus. Porque os processos de Deus nos tornam pessoas melhores. Os processos de Deus nos tornam mais parecidos com Ele. Os processos de Deus nos tornam sábias, mulheres capazes, mulheres fortes, mulheres bravas, firmes em Deus. Bravas que eu digo nesse sentido, né, de firmeza. E é lindo ver o agir de Deus na sua vida e na minha vida. Foi lindo ver o agir de Deus no deserto ali na vida de Agar. Agar pôde conhecer um Deus que ela não conhecia. Talvez um Deus que ela ouvia Abraão e Sara falar, Abraão e Sara viver. Mas aquele deserto proporcionou um encontro único de Agar com Deus. Deus retirou Agar daquele meio, ele permitiu que ela fosse arrancada daquele ambiente, plantada em uma nova situação, para que ela começasse a ver quem era Deus, para que ela passasse a se reconhecer através dos olhos divinos. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Quanto mais eu me vejo através das hostes, né, da ótica celestial, mais eu consigo viver e permanecer na presença do Pai aqui nessa terra e produzir frutos. Porque Deus me chamou e Ele chamou você também para produzir frutos. E não é superficial. Tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida é profundo, profundo. Quando eu falo em florescer, Deus tem falado muito isso comigo. Florescer, crescer, primeiro é para baixo, é para dentro, sabe? É você lançar raízes profundas em Deus, para que você seja erguida como essa mulher de valor que Deus te chamou para ser, que Deus te chamou para viver. Não mais uma mulher que vive subjugada debaixo do medo, debaixo da insegurança, debaixo do que o outro diz a seu respeito, refém do que o outro diz a seu respeito. Ei, não viva mais debaixo da insegurança de ninguém. Sabia disso? Que esse é um dos convites de Deus para mim e para você? Às vezes nós estamos vivendo debaixo da insegurança dos nossos pais, debaixo da insegurança de pessoas à nossa volta. Não viva debaixo da insegurança de ninguém. Seja posicionada em Deus. Ele é a nossa base. Ele é o nosso alicerce. Ele é aquele que deseja nos levar a crescer, a viver novos níveis. Existem coisas aqui nessa terra que ainda não vieram, que ainda não foram manifestas, porque eu e você ainda não nos posicionamos. Sabia disso? Tesouros lá no céu. Tesouros que precisam ser, sabe, reais aqui nessa terra. E ainda não são reais, porque eu e você ainda estamos vivendo debaixo da insegurança. Nós não podemos ser mulheres que vivem debaixo da insegurança. Nós temos que estar firmes em Deus. E a partir dessa firmeza no Pai, nós nos sentiremos preparadas para fazer o que tem que ser feito. E não mais adiar os processos de Deus na nossa vida. Porque se nós estamos adiando o processo de Deus na nossa vida, pior será para nós. Porque aí nós não vamos desfrutar o melhor nessa terra. E desfrutar é exatamente isso, é você comer os frutos, é você sentir que você está rompendo, é você... Sabe quando você come uma fruta deliciosa? No Brasil a gente tem manga.
Manga, pra mim, eu amo manga, é uma fruta muito saborosa. Então, quando você come aquela fruta suculenta que você gosta, pensa aí numa fruta que você gosta. Você sente o sabor dela só de imaginar. Então, Deus quer que nós tenhamos essa vida de desfrute. Desfrutar é exatamente isso, é você sentir o sabor da vida, é você sentir o sabor da presença de Deus. É você sentir que você está exalando algo novo, vivo e real através da sua identidade. Você está sendo, sabe, perfumando os ambientes, dando sabor por onde você passa, trazendo vida, sendo eficaz em tudo aquilo que você faz. Havia um convite para Agar naquele deserto. Aquele deserto não surgiu na vida de Agar por acaso. Por mais que ela mesma tenha provocado. Se você for ler aqui no capítulo 16, vai falar assim, mas também, né? Agar ali provocou Sara, porque estava grávida, estava se achando, né? Grávida do marido dela, do Abraão. Então, realmente, ela criou aquele deserto na vida dela. Ok. Mas aquele deserto foi uma providência na vida de Agar. Assim como a maioria dos desertos que nós vivemos, são providências na nossa vida. Para que nós venhamos romper. Que não sejamos mais pessoas limitadas. Qual é o limite que precisa ser quebrado na minha vida e na sua vida hoje? Quais são as barreiras que nós levantamos? Quais foram esses jardins de espinhos, né? Que foram erguidos na nossa frente. Ei, se você precisa passar por um acompanhamento terapêutico, passe. Se você conhece alguém que carrega uma mensagem que você não carrega, que pode te ajudar, porque pessoas que já enfrentaram desertos que nós estamos enfrentando, elas possuem as chaves que nós necessitamos. Sabia disso? Porque elas já romperam, elas já viveram aquele deserto que você está vivendo. Então elas também têm chaves poderosas para te entregar. Ela pode te ajudar a sair desse deserto mais rápido. É como eu falei no início. Deus, do mesmo jeito que situações difíceis acontecem e pessoas nos ferem, Deus também usa pessoas como instrumentos dele na nossa vida. Para que nós possamos ser curadas, restauradas, transformadas, avivadas, modificadas, moldadas no nosso caráter. Deseje ser moldado todos os dias no seu caráter. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Quando eu cheguei em Portugal, eu vivi muitas situações difíceis e ainda vivo. Processo de adaptação. Eu venho da região norte do Brasil, região amazônica. Na região que eu vivo, que é Tocantins, que eu vivia, é uma região muito calma. Era uma região onde todo mundo me conhecia. Eu morava na capital, eu fazia parte de um grupo de teatro que era conhecido na região. Eu era professora de teatro. Então eu tinha um status, eu tinha um nome, eu tinha uma carreira. E quando eu vim para Portugal, eu senti muitas vezes as pessoas me atirarem na minha cara, tipo assim, aqui você não é ninguém, aqui você não é nada. E foi aí que a minha identidade foi provada. Foi aí que eu fui entender que a minha identidade, ela não estava escondida debaixo de um título. Que a minha identidade ia muito além disso. Talvez você se sinta assim como Agar, uma escrava, rejeitada, desprezada pelas situações da vida, se colocou numa posição de vítima, de coitado, de coitada. Mas saia dessa posição de vítima, saia dessa posição de coitada. Mude essa realidade. Muitas vezes Deus já colocou até as chaves nas nossas mãos. No meu processo aqui de restauração aqui em Portugal, eu precisei entender que Deus estava me chamando para um novo tempo. Era tudo novo na minha vida. Não era sobre aquela Fátima lá de Tocantins. Não, era essa Fátima de Tocantins também, mas sendo chamada a viver e a romper novos desafios, a construir um novo ciclo. Mas eu precisei abrir os meus olhos, eu precisei
me permitir viver esse processo de dor. Então não fuja mais das suas dores. As dores, elas não vêm para nos matar, ao contrário. As dores, elas vêm para nos ensinar. E se tem alguma dor na sua vida que está te machucando, que está te causando desconforto, pergunte para Deus. O que você precisa fazer? Quais são os passos que você precisa dar para sair desse tempo de angústia? E quando Ele te der os passos, siga o passo a passo. Assim como nós mulheres gostamos de cozinhar, né? Vamos fazer a receita de um bolo, nós seguimos o passo a passo para ter aquele bolo saboroso, gostoso. Então vamos seguir o passo a passo. Opa, dei esse passo. Qual é o próximo passo, Deus? Olha, faz isso, então faça. Não volte mais para trás. Não olhe mais para trás. Olha para frente. Veja o que Deus está te mostrando. Olha para Ele. Fixa os seus olhos nele. Assim como Agar pôde dizer, Ele é o Deus que me vê. Por quê? Porque ela passou a enxergar. Deus, Ele nunca tirou os olhos dela. Mas ela estava cega. Então, quais são as situações hoje que estão me cegando? Estão me impedindo de ver Deus, de ver o cuidado de Deus, o agir de Deus na minha vida. Por mais que as situações estejam difíceis, Deus não te deixou sozinha no barco. Sabia disso? Deus não desistiu de você. Ao contrário, são as situações adversas que extraem o melhor de nós. Aceite o cuidado de Deus. Acolha com amor o cuidado de Deus. Com verdade. Muitas vezes falta verdade nos nossos corações, no íntimo. Senhor, que essa verdade ela seja extraída do nosso coração, no nosso íntimo. Que o Senhor encontre esse desejo de viver aquilo que o Senhor está nos chamando para viver. Intensamente o chamado de Deus, intensamente a vontade dele aqui nessa terra. Não mais alguém que está passando, mas alguém que está vivendo. Não quero mais ser espectador. O Senhor colocou uma caneta nas minhas mãos e nas tuas mãos. Para que nós venhamos construir uma nova história. E uma nova história está sendo desenhada, está sendo escrita em conjunto com o Espírito Santo de Deus, que é uma história de êxito, uma história de valor, uma história que será inspiração para outras vidas. Não sei se vocês conhecem, vou voltar para a Joyce aqui de novo. A história da Joyce Meyer é uma história difícil, é uma história dura, mas olha quem se tornou a Joyce Meyer. E ela conta nos livros dela que ela era uma pessoa difícil, que ela era uma pessoa dura. E Deus usou o marido dela, Deus usou várias situações para que ela pudesse entender o que precisava ser moldado no coração e na mente dela. Para que ela pudesse se tornar a mulher que ela se tornou. Para que ela pudesse se tornar um referencial para outras mulheres. Mas foi preciso entender, foi preciso se submeter, foi preciso acolher o amor de Deus, acolher o cuidado de Deus, acolher o processo de transformação como um presente de Deus. Deus, muito obrigada, porque o Senhor está colocando nas minhas mãos um tesouro, que é o teu moldar, que é o teu agir. E eu sei que eu nunca mais vou me levantar a mesma pessoa. Ao contrário, assim como Agar saiu desses processos de deserto diferente, transformada, avivada, como carregando uma promessa do Senhor, assim também será comigo. Eu viverei e eu serei aquilo que o Senhor me chamou para ser nessa terra. Não mais uma pessoa apagada, não mais uma pessoa sem brilho, não mais uma pessoa sem voz, mas uma pessoa posicionada, uma pessoa com os olhos e os ouvidos atentos àquilo que Deus deseja fazer. E obediente. Porque quanto mais rápido nós obedecemos, mais rápidos nós somos lapidadas, mais rápido nós somos transformadas, mais rápido nós somos edificadas, mais rápido nós vamos viver as promessas, viver e ver o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. Amém? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Muito forte, glória a Deus.
Amém. Eu quero deixar um exercício para vocês fazerem, meninas. Eu vou colocar o resumo lá no nosso grupo. Eu quero deixar um desafio para vocês. Você vai escrever no seu diário ou numa folha de papel. Você vai colocar assim seu nome e lá na frente você vai colocar assim, Deus me vê. Por exemplo, eu, Fátima, Deus me vê. Né? Deus te vê. Então, Isabel, Deus te vê. Dicilene, Deus te vê. Gisela, Deus te vê. Começa a enxergar isso. Começa a enxergar esse olhar de Deus na sua vida. Então, ore também. Vou dar um outro exercício que é ore com base em Gênesis 16:13. Dá uma olhada lá em Gênesis 16:13. Diz assim, Agar atendeu a orientação do Eterno, clamando pelo nome, orando ao Deus que havia se comunicado com ela. Tu és o Deus que me vê. Sim, ele me viu e eu também ouvi. Olha que lindo. Ele me viu e eu também ouvi. Amém? Então agradeça a Deus por essa vista do deserto, por esse deserto que você está passando, por essa situação adversa. Eu tenho certeza que você vai se levantar uma pessoa melhor e vai ser inspiração para a vida de muitas mulheres. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça, te faça crescer em sabedoria e graça diante do Pai todos os dias. Você é amada. Não permita que nenhum espinho sufoque o brilho, sufoque a sua força, sufoque aquilo que Deus plantou no seu coração. Amém? Produza frutos que vão ecoar aí pela eternidade. Amém. Gratidão também a vocês que estiveram aqui. Fiquem na paz, meninas. Até amanhã, no mesmo horário. Deus abençoe.